Então, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade à análise do título dos crimes contra a fé pública. Só lembrando, né, o último tipo penal que a gente analisou no nosso último encontro, que foi supressão de documento, o artigo 305, que é o artigo que encerra o capítulo 3 dos crimes contra a fé pública. Então, só lembrando a vocês do que se tratava, seria destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. É uma observação que foi feita na análise desse dispositivo, é que aqui nós não tínhamos aquelas condutas de falsificar, fabricando, alterando, né? Aqui seria apenas a conduta de quem dispõe, ou seja, destrói ou de qualquer forma evita, né, que o dono do documento verdadeiro o utilize como ocultando ou alterando o documento, e que a gente tem que ter bastante cuidado quando analisa essa conduta de destruição de documento, né, supressão de documento, porque nos crimes contra a administração pública e a administração da justiça, a gente tem diversos dispositivos que trazem conduta de destruição de documento, mas que pela resolução do conflito aparente de normas, utilizando o princípio da especialidade, a gente tem que aplicá-los, né? Então, nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, a gente tem a conduta do funcionário público que destrói documento ou livro oficial que está em seu poder. No capítulo dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral, a gente tem a conduta do particular que destrói documento ou livro oficial que está em poder de funcionário público, além da conduta do particular que destrói ou, de qualquer forma, inutiliza edital afixado por ordem de funcionário público. Ainda temos também a conduta do advogado ou procurador, né, que destrói autos de processo ou documentos ou objetos de valor probatório que estão em seu poder por essa condição, né, dele ser advogado ou procurador em processo judicial. E aí esse dispositivo está no capítulo dos crimes contra a administração da justiça. E observar que todos esses que eu acabei de comentar, assim como o 305, eles são forma especial do crime de dano, né? Então, na verdade, o dispositivo que é geral, né, que serve para punir quem destrói objeto alheio, coisa alheia, é o crime de dano, que está no artigo 163, e esses crimes, tanto do 305, como do 314, 327, 356, que eu acabei de falar, eles funcionam como de forma especial, né? Ou seja, ele tem um objeto material específico, objetividade jurídica também específica, e alguns até o sujeito ativo, né? Como é o caso do crime do funcionário público que destrói livro oficial ou documento que tem em seu poder. Então, foi dessa forma que a gente encerrou nosso último encontro, e hoje a gente vai dar continuidade analisando o capítulo 4 do título dos crimes contra a fé pública, que é o capítulo que traz de outras falsidades. Ele inicia com o artigo 306, né, que seria falsificação do emprego, do sinal empregado no contraste de metal precioso na fiscalização alfandegária ou para outros fins. Então, esse tipo penal é bem específico, né, ele tem um objeto material bem específico, que é de fácil percepção, principalmente no que se refere aí
marca o sinal empregado pelo poder público no contraste metal precioso. Então, se vocês observarem peças de, por exemplo, de ouro, né, ele tem um sinal em baixo relevo, indicando quantos quilates, né, que é a relação entre a liga metálica e a peça, né, o peso. Então, exatamente, é um dos objetos materiais aqui de que trata o artigo 306, né, que diz falsificar, fabricando ou alterando. Aí nós temos aquela mesma estrutura que é comum nos crimes de falso, marca o sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso, né, esse exemplo que eu acabei de dar, ou na fiscalização alfandegária. Né? Então, qualquer marca ou sinal que indique que o produto que importado passou por essa fiscalização. Quem já fez compra nesses sites, né, AliExpress, Wish, provavelmente já percebeu que às vezes vem uma cartinha do correio para você ir pagar o tributo do próprio correio e retirar o bem. E outras vezes vem um carimbo da Receita Federal dizendo que ele foi liberado sem tributação. Né? Então, esse carimbo seria um sinal, né, uma marca de fiscalização alfandegária. E ainda traz a conduta, né, e aí, que é de quem utiliza o sinal dessa natureza falsificada por outro. Então, o próprio caput do artigo 306 traz todas as condutas, ou seja, aquele que falsifica e aquele que utiliza respondem pelo mesmo dispositivo, que é o caput do artigo 306. O parágrafo único desse dispositivo tem natureza jurídica de qualificadora, né? Então, é punido de forma mais severa, né? Com uma faixa de penas, um limite de penas mais grave, além da espécie da pena ser mais grave também, né? Então, nós vamos ter, se a marca ou sinal falsificado é o que usa autorização pública para fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de formalidade legal. Então, por exemplo, se um determinado estabelecimento é fechado, vamos supor, um restaurante fechado pela fiscalização sanitária, é colocado, né, uma espécie de etiqueta, né, assim, indicando que aquele estabelecimento está cerrado, né? Então, nesse caso, essa marca ou sinal sendo falsa, ele é punido de forma mais severa pelo dispositivo do parágrafo único, né? Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter, quanto à objetividade jurídica, a própria fé pública, né? Continuamos ainda dentro do mesmo título. O objeto material, nesse caso, é bem específico. Então, o objeto material desse dispositivo seria o sinal empregado no contraste de metal precioso, né? Ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins. Esses outros fins aí o que consta no parágrafo único, né? No caso, um exemplo seria o sinal empregado pela autoridade sanitária para encerrar estabelecimentos, né? Então, é fácil a identificação do objeto material, porque eles vêm descritos no próprio tipo penal, né? Tanto no caput quanto no parágrafo único. Quanto ao núcleo do tipo, no caput nós vamos ter duas condutas, né? Então, nós vamos ter o falsificar, indicando os meios, né? Tanto fabricando ou alterando, e vamos ter mais na frente, né, na parte final do caput, o usar, né? Então, nós vamos ter dois núcleos aí, o falsificar e usar, dois verbos. Quanto aos sujeitos,
O sujeito ativo, nós vamos ter crime comum, né? Não há nenhuma exigência do tipo penal para a sua configuração de características específicas para o sujeito ativo, e quanto ao sujeito passivo, a gente já repetiu por diversas vezes aqui que o titular do bem jurídico tutelado é o Estado. Então, dessa forma, o sujeito passivo é o Estado, sujeito passivo imediato, né, o titular do bem jurídico. Por óbvio, que particulares, né, podem ser também sofrer prejuízo com essa conduta. Então, eles funcionariam aí como sujeito passivo distante ou mediato. Quanto ao elemento subjetivo, né, a gente já repetiu também por diversas vezes que não existe essa conduta, nenhuma conduta nos crimes contra a fé pública é prevista de forma culposa. Então, todos os crimes contra a fé pública exigem dolo. E a consumação vai depender aí do meio eleito pelo agente. Né? Se nós temos dois verbos, né, o verbo falsificar e usar, no primeiro vai se dar a consumação quando há a fabricação ou alteração do sinal empregado para o metal precioso, o sinal empregado no contraste, ou o sinal empregado na fiscalização alfandegária, ou a fabricação ou alteração, no sentido de falsificar. E na segunda espécie, nós temos a consumação com a utilização, né? Quem usa o que foi falsificado. Tentativa perfeitamente possível, então não é difícil a gente imaginar situações em que há fragmentação da fase de execução do crime, sem maior esforço a gente consegue perceber isso, né? Tanto a pessoa que pode ter a conduta de falsificação interrompida, quanto a de utilização, né? Então, a tentativa é aquela interrupção da conduta entre o momento que inicia a execução até o momento que finaliza com a consumação. O artigo 307, pessoal, inaugura alguns dispositivos que em sequência, representam falsidade pessoal. Então, nós vamos ter, dentro daquela classificação que foi feita logo no início da nossa conversa, em relação à falsidade material, falsidade ideológica e falsidade pessoal, a gente já passou por vários dispositivos que tratam da falsidade material, né? Por exemplo, falsificação de documento particular, falsificação de documento público nas figuras do caput, parágrafos 1º e 2º, falsidade, e como exemplo de falsidade ideológica, a gente pode trazer o próprio crime de falsidade ideológica, né? O artigo 299, entre outros. Pessoal, desculpa, eu vou só voltar um pouquinho, porque eu acho que eu falei alguma coisa errada no artigo 306. Eu falei que o parágrafo único tinha natureza de qualificadora. Não é de privilégio, viu? Eu passando aqui, retornando aqui o pensamento pelo parágrafo único, não é qualificadora, é privilégio. Observem que a pena do parágrafo único ela é menor do que a pena do artigo do caput. Então, desculpem aí o lapso. Voltando aqui para o 307, é um tipo penal que pune a falsidade pessoal. Então, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Então, observem que basta a atribuição, não precisa de nenhuma outra conduta, né? Então, basta que a pessoa se apresente como outra ou atribua a uma terceira pessoa uma falsa identidade. Mas observem,
que nós temos um elemento subjetivo específico aí, né? Então, essa atribuição de dados falsos, de características falsas, ou atribui a si ou a terceiro, tem que ter o intuito de obtenção de vantagem, né, em proveito próprio alheio, ou causar dano para outra pessoa. Então, temos aí uma finalidade especial nessa atribuição. Lembrar, né, pessoal, também, logo naquele nosso primeiro encontro sobre os crimes contra a fé pública, em que a falsidade, para ser considerada crime, ela exige requisitos, né? E um dos requisitos é a idoneidade para enganar, né? E essa idoneidade para enganar é baseada na teoria do homem médio. Então, obviamente, essa atribuição a si ou a terceiro tem que ser de forma que tem essa potencialidade de dano, tem essa potencialidade para enganar. Né? Se for uma coisa absurda, né, então não há como configurar esse tipo penal, certo? Então, a pessoa se apresenta como sem nem ter nenhuma semelhança com alguém, se apresenta como alguém muito famoso, né? Que a maioria das pessoas conhece. Então, não teria a possibilidade de haver aí esse crime por não ter a potencialidade de dano. E observar também, pessoal, aí no preceito secundário do dispositivo, que esse delito ele é expressamente subsidiário. Então, observem que aí que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então, se nós pudermos associar, né, nós tivermos todos os elementos suficientes para tipificar a conduta em um crime mais grave, nós não iremos utilizar o artigo 307. Nós iremos utilizar o outro dispositivo. Por exemplo, a pessoa se apresenta como outro para obter vantagem, mas isso caracteriza o estelionato, o artigo 171. Vocês podem observar que a pena do artigo 171 é mais severa do que a pena do artigo 307. Logo, né, em uma situação dessas, nós não utilizaríamos aí o artigo 307, sim o artigo 171, pois o legislador assim quis que fosse ao estabelecer que esse dispositivo só poderia ser utilizado se o fato não constituísse um crime mais grave. Então, a doutrina chama esses dispositivos que são expressamente subsidiários de soldado reserva, ou seja, ele só é chamado a atuar quando nós não podemos utilizar outro dispositivo. Então, como eu já disse, a falsa identidade, ela inaugura aqui uma série de dispositivos, né, como que vem em sequência, o 308 e o 309 do Código Penal, certo? Ele inaugura uma falsidade pessoal. Pois essa falsidade vai recair sobre características da própria identidade da pessoa, certo? Quanto aos principais elementos do tipo do artigo 307, nós vamos estar dentro da mesma objetividade jurídica ainda, né? Nós estamos tratando de fé pública, né? O objeto material aí seria essa identidade a que se atribui à pessoa, enquanto o núcleo do tipo é o verbo atribuir, né, a si, né, e atribuir também a terceiro característica que não lhe pertence, certo? Existem algumas questões que surgem sobre a falsa identidade, que são o seguinte: o silêncio em relação à atribuição de características.
Por exemplo, alguém pergunta se o indivíduo é fulano, mas ele não responde, ele fica calado. Isso não vai caracterizar o artigo 307, certo? E essa questão fica mais complexa se nós pegarmos não só o silêncio, mas a própria atribuição falsa. Alguém atribui falsamente uma característica porque sabe, por exemplo, numa blitz ou numa abordagem policial, sabe que contra si tem um mandado de prisão e aí ele se apresenta como uma outra pessoa. Se isso configuraria falsa identidade ou não. Existe sobre essa questão controvérsias doutrinárias e até jurisprudencial, certo? Há corrente que diz que não configuraria o artigo 307, pois a pessoa se há um dispositivo constitucional que diz que a pessoa não pode produzir prova contra si mesma, ela estaria amparada por esse dispositivo, mas há julgados no sentido inverso, no sentido de que esse direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ele se refere a fatos. Então, se refere a que a pessoa pode mentir sobre fatos e não sobre a sua própria identidade. Quando vocês estiverem analisando a doutrina, vocês vão encontrar essa discussão. Não se confunde também a falsa identidade com o uso de documento falso, né? O uso de documento falso é o que prevê o artigo 304, como a gente já viu, né? Então, o uso de documento falso se refere a utilizar qualquer documento desde o do artigo 297, né, que engloba o artigo 297 até o 302, ou seja, utilização de uma carteira de identidade, né, apresentação dessa carteira de identidade, seria uso de documento falso, e não se confundir com a falsidade pessoal aí do 307, que é apenas a pessoa que atribui a si características, né, de identidade que não são a sua. Isso nem seria possível estar fazendo confusão, porque o próprio tipo penal do artigo 307 traz no preceito secundário que ele é expressamente subsidiário. Então, se há utilização do documento, não há de se falar em falsa identidade, ok? Assim como não há de se falar também quando a pessoa atribui a si características, mas causa outros problemas. Por exemplo, alguém está assistindo a aula, né, não é aluno da sala, e responde à frequência por quem não estava presente. Nesse caso, aparentemente ele pratica uma falsa identidade, né, porque ele está se apresentando como outra pessoa. Mas observem que a partir do momento que ele faz com que o professor lance na frequência, esse exemplo já até repeti aqui, no documento do mapa de frequência, uma informação falsa, ou seja, ele colocou presente em quem estava ausente. A partir desse momento, nós temos um crime mais grave, que seria o crime do artigo 299. Nesse caso, não poderíamos também utilizar o artigo 307. Quanto aos sujeitos, nós vamos ter aí similaridade com os tipos penais anteriores, né? O Estado é titular do bem jurídico, fé pública, e o sujeito passivo aí seria, de forma imediata, também o Estado, mas de forma imediata nós podemos ter uma terceira pessoa, né? Porque o próprio tipo penal fala que para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou causar dano a outro. Se vem a causar dano a um terceiro, obviamente essa terceira pessoa figura como sujeito passivo secundário, né, distante, imediato.
E quanto ao elemento subjetivo, nós temos que todo crime contra a fé pública só não comporta a forma a forma culposa, né? Então, somente o dolo e o dolo específico, né? Dolo específico de se apresentar para tirar para proveito próprio ou de outro ou causar dano a um terceiro. Então, nós temos aí um especial fim de agir. Quanto à consumação ou tentativa, a consumação se dá no momento em que a pessoa se atribui a essas características ou atribui a terceiro. E observe que a tentativa, no caso, ela depende do meio que é eleito pelo agente para a prática do crime. Porque se esse crime é praticado de forma oral, né, de forma verbal, pela simples apresentação como uma terceira pessoa, nesse caso, esse meio escolhido é unissubsistente. Então, não cabe aí a fragmentação da conduta. A pessoa falou, está falado, né? A palavra não é interrompida. Agora, se essa apresentação é feita por outros meios, como, por exemplo, a forma escrita, aí sim esse meio é plurissubsistente, admitiria aí a tentativa. Então, a tentativa é possível a depender do meio que é eleito pelo agente para a prática do delito. Dando sequência aí, pessoal, artigo 308, a primeira observação que eu faço é o seguinte: tenham cuidado porque com esses tipos penais em que a nomenclatura é doutrinária. Então, quando eu falo de falsa identidade, né, que é o tipo penal do artigo 307, e aí vocês podem abrir o código de vocês e observarem que o artigo 308 não tem nome em iuris, né, o legislador não o batizou. Se eu perguntar a vocês qual é o nome do artigo 308, conforme traz expressamente o Código Penal, o nome desse dispositivo seria falsa identidade também. Então, quando o legislador não batiza o dispositivo, é porque ele recebe o nome do dispositivo anterior. Mas, para distinguir, normalmente, o doutrinador batiza esse dispositivo para fazer diferença entre um e outro. Para você saber, quando a doutrina fala de falsa identidade, ele está falando do artigo 307, porque quando o doutrinador fala do 308, ele se refere a ele como o uso de documento de identidade alheia. Então, o 308 seria usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outro para quem dele se utilize, documento dessa natureza própria ou de terceiro. Então, observe. Aí o legislador usou a técnica legislativa de interpretação intra-legis. Então, ele quer dizer o seguinte: é usar como próprio qualquer documento de identidade alheia, como, por exemplo, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista. Porque o passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, eles figuram aí como exemplos de documento de identidade. Não exaure aí todos os documentos. Observar também que o verbo aí usar, ele está no mesmo sentido lá do 304. Lembrem do exemplo que eu dei no 304. O que é usar? É diferente de portar. Então, tem que haver o efetivo uso do documento, não apenas o porte irá caracterizar esse delito. E o 308, pessoal, ele tem mais de uma conduta, porque além do verbo usar, nós temos aí o verbo ceder. Observem que o documento no artigo 308, ele necessariamente tem que ser verdadeiro. Então, a utilização de documento falso, por exemplo, qualquer um desses documentos elencados aí do 308, seria
a prática do artigo 304, uso de documento falso, né? Porque passaporte, título de eleitor e caderneta de reservista, nos exemplos dados aí pelo legislador, são documentos públicos. Então, para haver a caracterização do 308, necessariamente o documento tem que ser verdadeiro. O legislador, além do verbo utilizar, ele colocou aí uma outra conduta, né? Depois ali da identidade alheia, tem o ou, né? Com o verbo ceder logo em seguida. Então, é punido quem usa o documento falso, ou desculpem, verdadeiro de outra pessoa, como se fosse seu, e aquele que cede, né? Ou empresta para outra pessoa o documento verdadeiro, né? O seu próprio documento, para que outra pessoa utilize. Observe que tanto o 307 quanto o 308 são expressamente subsidiários. Também aí no preceito secundário do 308, nós vamos ter a punição somente se não constituir elemento de crime mais grave. Quanto aos principais elementos do tipo objetividade jurídica, fé pública, objeto material, o documento verdadeiro, né, de identidade. Quanto ao tipo objetivo, nós vamos ter aí no núcleo os dois verbos, né, que eu acabei de comentar, o ceder na segunda figura e o usar na primeira, e os sujeitos aí, no verbo usar é qualquer pessoa, e no verbo ceder tem que ser o dono do documento, né? E quanto ao sujeito passivo, mais uma vez aqui nós temos o Estado ou qualquer pessoa que seja prejudicado por essa conduta. Essa distinção entre uso de documento falso e o uso de documento de identidade alheia eu acabei de fazer, né? Então, no 304, necessariamente o documento tem que ser falso, enquanto que no 308, necessariamente o documento tem que ser verdadeiro. Observar também, né, tanto no 307 quanto no 308, a questão que eu já repeti e vou repetir mais uma vez, que ele é expressamente subsidiário. E a distinção do 307 para o 308 é quando alguém se apresenta como outro, né, atribui a si características, enquanto que no 308 há a utilização ou a cessão do documento verdadeiro. Então, por exemplo, se um irmão gêmeo se apresenta como outro, ele está praticando o 307. Desde que isso não constitua fato mais grave, pessoal. Por exemplo, o irmão gêmeo se apresenta como para a namorada do seu irmão como se fosse ele, né? Para obter, por exemplo, sexo. Nesse caso, não há o crime de falsa identidade, pois existe um crime chamado fraude processual no artigo 215 do Código Penal, que é o chamado estelionato sexual, né? Que é quem usa a fraude para a obtenção de sexo. Isso seria 307. O 308 é se ele, né? Vou continuar usando o exemplo do irmão gêmeo, utiliza qualquer documento de identidade. Então, a diferença de 308 para 307 é que, efetivamente, a utilização do documento no 308, mais uma vez martelando aí, documento necessariamente verdadeiro. A consumação aí vai depender do verbo, né, a ser praticado. Então, nós vamos ter a depender se a pessoa usa ou se a pessoa cede, o momento da utilização ou da cessão, e a tentativa é perfeitamente também possível, né? O 309, pessoal, também traz um crime de falsidade pessoal.
seria usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu. Então, nós temos também o verbo usar, né, aí, com o mesmo sentido dos anteriores, e observem que é nítida aí a classificação desse tipo, do caput do 309, em relação ao sujeito ativo, como crime próprio. Né? Se é usar o estrangeiro, somente o estrangeiro pode praticar esse crime na modalidade aí do caput. E ainda, é o estrangeiro que está fora ou que está dentro do território nacional, desde que o uso, né, de um nome que não é seu seja com a finalidade daquele que está fora ingressar no país ou daquele que já ingressou no país permanecer no país. Por exemplo, para sair do país, né, não tem essa modalidade. Aí vem o parágrafo único, pessoal. Vejam que o parágrafo único ele tem um limite de penas bem maior do que o limite do caput, assim como a espécie da pena. Enquanto que a espécie da pena do caput é detenção, nós vamos ter a reclusão no parágrafo único. E enquanto no caput é de 1 a 3 anos, nós vamos ter de 1 a 4 anos e no parágrafo único. Isso indica que a natureza jurídica desse parágrafo único é de qualificadora. E que há um acúmulo, né, aí é acumulado, que além da pena privativa de liberdade, a pena pecuniária, como prevê aí tanto o caput quanto o parágrafo único. E qual é a conduta que é qualificada? É atribuir estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Então, enquanto que o caput caracteriza-se por ser crime próprio, somente o estrangeiro pode praticar a conduta, o parágrafo único é crime comum. Então, qualquer pessoa, inclusive o nacional, pode atribuir ao estrangeiro essa falsa qualidade para promover a entrada do estrangeiro no território nacional. Então, essas são as distinções do crime do parágrafo único para o crime do caput do 309. Em relação aos principais elementos do 309, nós vamos ter que é um crime contra a fé pública, né, e a objetividade jurídica. O objeto material seria esse nome falso aí que é atribuído ao estrangeiro, ou ele próprio se atribui, no sentido de fazer entrar ou permanecer no país. E o núcleo do tipo, né, é o verbo aí atribuir, né. Mais uma vez aqui, o sujeito passivo é o Estado e como elemento subjetivo o dolo, né, o dolo de utilização desse nome falso, com o objetivo de entrar ou permanecer no país. Quanto à consumação, aí, pessoal, também há aquela observação em relação ao meio, que é eleito pelo agente para a prática do delito, né? Então, nós podemos observar aí que quando a pessoa utiliza a fala, né, não admite a tentativa. A falsidade em prejuízo da nacionalização de sociedade, que traz o artigo 310. Observem que também é uma denominação doutrinária, né, porque, como traz o próprio Código Penal, né, como expressamente traz o Código Penal, o 310 também se chamaria fraude de lei sobre estrangeiro, e o 310 é a conduta de prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que
a este é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens. Pessoal, essa norma penal, ela é norma penal em branco. Então, tanto a Constituição Federal como o Estatuto do Estrangeiro traz uma série de atividades que é vedada ao estrangeiro. O estrangeiro não pode exercer. Então, traz uma série de atividades econômicas e uma série de atividades profissionais em que o estrangeiro não pode exercer. Então, como exemplo aí, nós temos o que estabelece o artigo 222 da Constituição Federal, né? Propriedade de empresas jornalísticas, de radiodifusão, sonora, edições e imagens, privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob a lei brasileira e que tenham sede no país. Então, o crime do 310 é o crime da pessoa que é laranja, né? Que é testa de ferro. É vedado o exercício da atividade para o estrangeiro, o estrangeiro efetivamente a exerce, mas tem um nacional, ou nacionalizado há mais de 10 anos, no nosso exemplo do artigo 222 da Constituição Federal, tem um nacional que se coloca à frente dele, né, para burlar essa vedação. Então, esse é que é o crime do 310. Então, é a figura do nacional que se coloca na posição de laranja do estrangeiro. A Lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro, traz uma lista de vedações, né, e também traz que é vedado ao estrangeiro ser proprietário, armador, comandante de navio nacional, serviço de navegação fluvial e lacustre, né, proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie. Essa é o mesmo, o que está previsto lá no 222 da Constituição Federal, se refere a isso também. Responsável, orientador intelectual, administrativo de empresas mencionadas no inciso 2º, né, que é na questão de jornalísticas, de televisão, radiodifusão. Obter concessão, autorização para pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento de jazidas, minas e demais recursos minerais. Proprietário explorador de aeronave brasileira, né, ressalvado o disposto na legislação específica, ou seja, há essa vedação no Estatuto do Estrangeiro, mas aí há uma legislação específica sobre a aviação em que tem exceções a esse dispositivo. Aí segue com corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro, despachante aduaneiro, participar da administração ou representação de sindicato ou associação profissional, entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. Então, por exemplo, OAB, CRM, né, não admite o estrangeiro na sua administração. Prático de barras, portos, rios, lagos e canais, né? Então, o prático aí é aquela pessoa que traz o navio até o porto, né? Possuir, manter, operar mesmo como amador, aparelho de radiodifusão, de radiotelegrafia ou simular, salvo reciprocidade de tratamento, aí, ou seja, a exceção aqui é se no país de origem do estrangeiro há permissão para que o brasileiro possa operar esse tipo de equipamento. Então, se há reciprocidade, aqui é permitido que ele também tenha esses equipamentos, né? Prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliar também aos estabelecimentos de internação coletiva. Então, nós vamos ter aí estabelecimento de internação coletiva, por exemplo, os presídios, né? Quanto aos principais elementos do tipo, pessoal, aí nós vamos ter a fé pública como objeto de atividade jurídica, o objeto material seria essa atividade, né, exercida aí pelo nacional como laranja, e do tipo objetivo, né, nós temos aí esse verbo prestar,
prestar-se à figura, né? Quanto aos sujeitos, nenhuma observação, a não ser que, obviamente, se ao estrangeiro é vedado essa atividade, só quem pode praticar essa atividade é o nacional, né? Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí, por favor, desliga, que está dando uma interferênciazinha aqui. Quanto ao elemento subjetivo, nenhuma observação a fazer, a não ser que, mais uma vez aqui, a gente repete que há o dolo, então não há possibilidade de se criminar a modalidade culposa, né? E a consumação vai se dar exatamente no momento em que o nacional, né, se apresenta como testa de ferro, como laranja, nas atividades em que é vedado ao estrangeiro o exercício. Sendo possível também a tentativa. Dando sequência aí, pessoal, nós vamos ter no 311, que é o último dispositivo desse título, desse capítulo, desculpem, de outras falsidades, que seria a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Esse dispositivo é bem simples de entender. Nós vamos ter aí dois verbos, né? De forma alternativa, adulterar ou remarcar. E aí vem o que é objeto material dessa adulteração ou remarcação. Número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Então, número de chassi aqui é um exemplo de sinal identificador de veículo automotor. Outro sinal identificador de veículo automotor seriam as placas do veículo. E não é só de identificação do veículo em si, de componente ou equipamento, porque existem componentes, equipamentos do veículo que têm numeração própria. Então, existe a numeração para o motor do veículo, existe a numeração para a caixa de câmbio do veículo. Então, esses equipamentos também são protegidos aí pelo caput do artigo 311. Então, qualquer sinal, né, que seja remarcado ou adulterado, né, no próprio chassi, por exemplo, nos vidros do veículo, né, também tem a numeração do chassi marcada. Então, tudo isso é alcançado pelo artigo 311. Nós vamos ter uma causa de aumento de pena no parágrafo 1º, que ela se refere a uma posição especial que ocupa o sujeito ativo. Então, se, por acaso, quem pratica a conduta, que está no caput 311, ele está no exercício de função pública ou pratica a conduta em razão desse exercício, aí ele vai receber um aumento de pena de 1/3. E ainda, se referindo ao parágrafo 2º, nós vamos ter a conduta equiparada, então vai receber a punição de quem adultera ou remarca o número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador. O funcionário público que contribui para o licenciamento desse veículo. Observe, não foi ele que adulterou, não foi ele que remarcou, mas ele é um funcionário público que trabalha no Departamento de Trânsito e ele vai contribuir para o licenciamento de veículo que tem esse tipo de adulteração. Ou ainda, fornece indevidamente material ou informação oficial. Por exemplo, o funcionário do Departamento de Trânsito que informa a pessoas que fazem essa adulteração de veículos que já não circulam mais, né? Por exemplo, veículo quando tem perda total, e aí aquela numeração de placa, o chassi, ela vai estar fora de circulação. Então, o funcionário que informa
né, essa numeração que não vai ser mais utilizada, também vai responder aí pelo parágrafo 2º. Ou fornece material, por exemplo, lacre para placa, né? Então, são essas as condutas aí do artigo 311. Quanto aos principais elementos do tipo, a objetividade jurídica continua a ser a fé pública, o objeto material, nós vamos ter aí o veículo em si, remarcado, né, o chassi, as placas, a numeração, o motor, né, do carro, caixa de câmbio, ou seja, tudo aquilo que identifica o veículo ou que é equipamento do veículo e recebe essa numeração de identificação. O núcleo do tipo, né, nós vamos ter aí dois verbos, né, que seria a alteração ou a remarcação dessa numeração, sendo crime comum no CAPT e crime próprio no parágrafo 1º e 2º, certo? Então, observem que o parágrafo 1º e 2º faz referência especificamente ao funcionário público que auxilia de qualquer forma, ou no fornecimento de numeração, ou no registro do automóvel, no fornecimento de material para aquele que vai praticar a conduta do CAPT. E o sujeito passivo é o Estado, né, pessoal? Mais uma vez aqui eu repito que o titular desse bem jurídico fé pública é o Estado. Só pode ser praticado de forma dolosa e a consumação vai ocorrer a depender da conduta praticada, porque nós temos duas condutas que são distintas no CAPT e temos condutas aí também do parágrafo 1º e parágrafo 2º que são distintas. Então, para o CAPT, no momento da alteração, para o funcionário que fornece material, no momento do fornecimento do material, para o funcionário que contribui para o registro do veículo adulterado, no momento dessa contribuição, desse auxílio, sendo perfeitamente possível a tentativa, né? Pessoal, é óbvio que a gente sabe que nessa modalidade, né, é um pouco mais cansativo, a gente não aguenta ficar aqui 1h30 falando, e aí eu vou deixar o último capítulo para a próxima aula.